Iniciando o Face to Face. Adilson por Adilson. Dedicado, esforçado, resiliente, inconformado, né, com o momento que a gente está, e é esse tipo de energia que a gente aplica no dia. Família. A nossa primeira escola. A gente começa a se formar ali. Tolerância, paciência, aprendizado, evolução, amor, carinho. Então é a base de tudo. É por ela que a gente corre atrás do trabalho também e busca se evoluir e dar uma condição de vida melhor. Felicidade é? Poder chegar em casa, fazer um chimarrão, sentar, ficar tranquilo, dormir com a cabeça tranquila, poder ir em todos os lugares sem ter preocupação com ninguém. Isso aí. Prosear no mate muito bom, né? Barbaridade, tchê. Isso é isso. Que bom que tem tradição que ainda resguarda, né? Eu, por exemplo, no sábado, no domingo, eu com a minha esposa, a gente senta no espaço nosso lá, pegamos um chima e começamos a prosear, porque é uma tradição legal do Rio Grande do Sul, né? E o mate é legal justamente por causa disso, que foi criado para você prosear vamos dizer, em uma comunidade ou até mesmo família, né? Isso é legal. Um defeito. Mas um pouco teimoso. Um pouco teimoso. Eu falei um pouco, eu tô pegando leve, né? A Taimara em casa deve estar falando dele, pode falar que ele é bastante, né? Mas tudo bem, né? Eu pensei nela agora. Ela falando, né? Nem mostra a mensagem agora que ela mandou embaixo, né? Tudo bem. Uma qualidade. Justo. Busco ser justo. Busco ser justo, busco sempre ajudar quem está perto, acolher quem precisa. Em cima da justiça, né? Tratar os iguais e os desiguais de forma desiguais. Tem uma questão parecida, né? Mas eu busco ser justo. Legado. Passar para as minhas filhas, para os meus pais, para a minha família que a gente tem contato, né? O que a gente faz é o melhor que a gente pode fazer. O que a gente vai levar da nossa vida é a vida que a gente leva. A gente não vai levar nada, né? Nem um terreno, nem uma casa, né? Então, simplesmente, por exemplo, essa nossa conversa de hoje tem muitas mensagens aí escondidas em tudo aquilo que você e eu falei. São valores e princípios, coisas que a gente acredita, que é isso que a gente vai deixar para a nossa família, para os nossos filhos, né? Fracasso. Fracasso. Poderia às vezes ter sido melhor como pessoas, às vezes em momentos, poderia ter... A gente sempre busca fazer o melhor com aquilo que a gente tem no momento que a gente está. Mas às vezes você fala assim, eu poderia ter sido ainda melhor. Depois que você passa por certos momentos, né? O profissional, não digo que a gente tem fracassos diários e superações diárias, mas eu acho que o fracasso a gente pode ser sim melhor com pessoas em todo lugar que você está. A gente precisa ser melhor cada vez mais com pessoas. Desistir. Não é uma opção. Profissional, jamais desistir. Família, não podemos desistir. De pessoas, a gente não pode desistir, né? Da nossa evolução pessoal também a gente não pode desistir, né? Eu poderia ter estudado isso, poderia ter feito aquilo. Não, você pode. Você faz. Então, a gente não pode desistir, né? Medo. O medo, ele faz parte. Aquilo que a gente sempre fala, né? Hoje a gente... dentro do nosso seio familiar, com as nossas filhas, a gente tem medo de não poder ver as nossas crianças crescer.
né? Dentro dos nossos projetos, a gente tem que ter o medo, a preocupação. Eu sempre falo, quando a gente pega uma análise de empreendimento para fazer, a gente tem que ser pessimista na análise e otimista na realização, na execução. Então o medo ele faz parte, porque ele te deixa vigilante, te deixa com a guarda alta, e você não, vamos fazer, é fácil, né? Então esse medo ele faz parte do processo, nos torna humano, né? Ver que às vezes amanhã você pode não estar aqui ou eu não estou aqui, então esse medo aí ele nos torna humano. Orgulho é? Orgulho é péssimo, né? Quando você acha que você atingiu um determinado ponto, que você já está lá, então isso te coloca num patamar que é péssimo para a tua vida. Brasil. Eu acredito muito, Peterson, no Brasil. Eu acho que é um país de muitas oportunidades. Muitos amigos saíram daqui para ir para outros países, né, para oportunidade, economia e tudo mais, mas eles são meros visitantes. Aqui é a nossa terra, acho que aqui é nosso legado. Então, é esse tipo de valores que a gente tem que passar para as próximas gerações e a gente tem que brigar melhor por esse nosso Brasil aí. Um arrependimento. Não ter começado, às vezes, certas iniciativas que eu tive antes. Por exemplo, eu sempre tive vontades, mas eu sempre era muito cauteloso em certas coisas, né? Então, essa questão de acreditar mais em mim há mais tempo atrás, né? Diversão é? É importante. Eu acho que a gente tem que ter aí momentos de oxigenar a cabeça, né? Assim como a gente busca ser muito intensivo no nosso trabalho, né? Essa parte de diversão, eu tenho meu momento lá de 4, 5 vezes por semana de academia, né? Eu tenho um momento lá que a gente sai andar de bicicleta com as minhas filhas. Comecei um novo hobby agora comprei uma viola caipira para aprender a tocar, para arejar a caipira, arejar a cabeça. Então, assim, isso nos dá tempero para o nosso dia a dia, sai daquela informalidade, às vezes profissional, que é muito trabalho, aquele negócio. Então, a diversão é extremamente importante. Política. É necessário. Não tenho pretensão, não faço parte de partidos políticos, coisas do gênero, mas a política é importante e a gente tem que participar. Participar de que forma? Seja num clube de serviço, num clube social, na associação de moradores, você tem que contribuir, você tem que discutir, você tem que cobrar. E eu acho que a política ela está do jeito que está por essa não intervenção da população, não participação, e sim uma omissão. Então, a política, eu acho que como eu comentei dessa questão da associação dos loteadores, a gente busca contribuir com a política, com políticas públicas, com discussões construtivas, a gente tem que ter essa participação em espectros maiores da nossa sociedade, né? Núcleos aí participando, né? Então, a política ela é muito importante, mas quando ela é cobrada, ela é vigiada, eu acho que a gente tem que ter essa participação, sim. Educação no Brasil. É um processo de formação, né? Mas hoje eu venho de escolas públicas, né? Fiz ensino fundamental e médio em escola pública. Tive sim um desafio quando entrei na universidade particular para fazer minha primeira graduação, a segunda graduação, e eu acho que tem questões de correções de erros e distorções de métodos. Hoje está muito em alta o TDAH, né, que é os transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, que a gente observa que muitos profissionais optam simplesmente por medicar e não sim corrigir o método da educação, né? Então, poderia ser melhorada, poderia ser a educação mais... a gente vê esse radicalismo. Eu comecei a trabalhar muito cedo,
Isso para mim me deu uma base de pessoas e de vendas muito boa para a minha vida hoje. Mas a gente não pode ter educação e ser uma barra trabalho. A educação barra trabalho, ela tem que estar junto. A minha crítica é que você tem que estudar, sim, mas com coisas práticas também. Você discute direito na escola, você discute planilhas financeiras, o aluno em casa discutir com os pais, papai, como é que é a nossa planilha de gastos mensais? Colocar isso no nosso dia a dia, que isso são barreiras, isso são elos que têm que ser quebrados. Isso são coisas básicas, que não é o básico bem feito na nossa educação. Né? Futuro. Grandes expectativas profissionais, pessoais, mas ainda incertas, depende muito do hoje, né? Política, Brasil, economia, tudo mais, mas quando você faz aquilo com valores e princípios e pé no chão, você tem pisadas mais sólidas, né? Então, expectativa boa. Sonho. Sonho? Sonho. Sonho de ver minha família bem, meus pais, toda a minha família bem, todas as pessoas que a gente tem um convívio, todos muito bem. É um pouco utopia a gente achar que o mundo tem que ser todo, né? Tudo muito bem, mas não tem um sonho assim, específico de falar, né? Uhum. Quero isso, eu quero aquilo, né? Eu acho que... Mas o sonho, pelo menos, ver as pessoas que a gente tem, assim, um carinho maior, ver elas muito bem. Sucesso. Sucesso. O que eu vou falar de sucesso, Peterson? O sucesso é você criar sua família, você tá de bem contigo. Eu sempre falo assim, eu tenho contador, corretor, número 24 horas, eu tenho tudo planilhado na minha vida, né? Então eu tenho tabela de meta, né? Pessoal, social, familiar. Exato. Então, assim, você tem muita meta, você tem muito, né? Então, o sucesso é que as minhas planilhas de metas lá, de metas e objetivos, elas se cumpram, né? Porque eu preciso estar participando espiritualmente na minha igreja, no meu convívio social, minha atividade física, a saúde. São elementos que compõem todo esse sucesso, né? Não é só dinheiro, não é só... ter tempo livre, né? O sucesso, às vezes, ele é um conjunto que me traz a paz, né? Que me dá felicidade também. Então, isso é o sucesso. Minha planilha, toda ela ticada que deu certo no ano. Que bom. Dinheiro. É necessário, mas ele faz parte do processo, né? A gente não pode olhar o dinheiro como, o dia que eu tiver X de dinheiro, tô bem. Não. Senão a gente fica um ratinho correndo atrás do queijo de forma constante, né? O dinheiro, ele é um norte, né? É um balizador daquilo que você está fazendo, se está dando certo, se não, se está dando resultado. Eu acho que ele é importante, mas ele não é tudo, não. Né? É necessário? Extremamente necessário, né? A minha falecida avó, que é Dona Helena, ela sempre falava, meu neto, se você fica só correndo atrás do dinheiro, você trabalha demais. Eu falei, não, vó, se eu não trabalhar, eu não conseguir o dinheiro, o diabo me aparece a cada 5 minutos. É boleto, é conta. Então, ele é muito importante, ele é necessário. Sem ele, a gente não dá uma qualidade para a minha família, a gente não dá, né, vamos dizer, um plano de saúde de qualidade. Você não consegue fazer as coisas que você quer. Não digo que você tem que ter isso para ser feliz, né? Mas ele compõe alguns elementos que te dá um pouco mais de segurança, né? Ousadia é? Quebrar o elo. Você sair da síndrome de Gabriela, não é porque você... fulano era assim, ciclano é assim, ciclano é assado, porque a tua vida, porque não sei o que lá. Parar de colocar desculpas, né? Então, eu acho que essa quebra de ela, essa quebra de ruptura, você ser protagonista da tua vida, você não achar que a sua vida vai para frente dependendo dos outros, você não precisa de ninguém, você precisa de você mesmo.
Dúvida. Milhões. Na verdade, dúvida... Na verdade, sim, a gente tem muitas dúvidas, né? Política, economia, incerteza, instabilidade. Mas quando você tem aí pé no chão, acredita naquilo que você está fazendo e você está preparado para se adaptar com aquela questão da resiliência, né? Não digo que mas você consegue se sobressair, né? Últimas perguntas. Uma frase. Eu sou colecionador de frase. Aonde que eu vejo frase, eu paro o carro e copio. É uma aonde eu... não, vou falar sério. Aonde eu... os meus amigos sabem que eu sou colecionador de frase. Mas eu adoto essa para esse ano agora de 2023. Todo ano eu tenho um lema, vamos dizer assim, a minha frase. Menos é mais. Em tudo que a gente faz, a gente tem que ter uma leveza um pouco maior... a gente tem que ter dedicação, tem que correr atrás, tem que fazer a nossa parte, mas às vezes você tem que desacelerar, você tem que buscar uma vida um pouco mais tranquila. A vantagem de eu trabalhar com a minha esposa é que todo dia a gente toma chimarrão juntos, né? Então, tem a parte boa. Então, assim, a gente busca cultivar esses momentos. Não vamos esperar chegar as férias lá e tal, para a gente sair com as bicicletas, para a gente fazer um programa simples. A simplicidade, eu acho que é o segredo de tudo. Então, por isso, eu adoto esse lema de menos é mais em várias situações da vida, em vários momentos que eu sempre reflito nisso. Engraçado que você comentou essa frase, né? Eu também tenho esse lema, né? Menos é mais. Não sei quem que é o autor disso aí. Deve ser o Desconhecido, que ele é o maior de todos. Pois é, eu não sei, mas que ficou estampado, né? Foi através do mestre Fogaça no MasterChef, que ele sempre falava para os cozinheiros, menos é mais. Não precisa inventar a moda. Sim. Faça o básico faça o menos que bem feito. Então, é engraçado que você compartilha com a mesma lema que eu, viu? Eu vejo isso. Caminhando para a penúltima frase, tá? Só eu fiz um complemento, mas caminhando para a penúltima frase. Você, Adilsuver, né? Cruza com você mesmo de 10 anos atrás na rua. Entendeu? Sim. Você hoje tem 38 anos, cruzou com a Adilson lá com 28 anos. Uhum. Que recado você falaria para você mesmo de 10 anos atrás, cara? Vixe, nossa. Ô Peterson, é aquela questão. O que eu falaria para mim há 10 anos atrás? Continue nesse caminho. Continue. Seja transparente, seja verdadeiro. Busca fazer essa questão do básico bem feito. Hoje, por mais que a gente, vamos dizer assim, muitos vão intitular a gente como workaholic, né, que trabalha 24 horas, né, mas eu não abro mão de, à noite, sentar com as minhas filhas na cabeceira da cama e ler uma história para elas. Eu não abro mão de levar elas para o colégio todo dia e buscar. Não abro mão de tirar momentos de fazer atividades com elas. Então, a nossa vida, ela passa muito rápido, né? Só que a gente busca tentar equilibrar, né? Filhos, família, pai e mãe, buscar um convívio social, você buscar a sua contribuição dentro da sociedade que você está, não achar que você é o umbigo do mundo, né? Que o mundo gira ao seu redor. Não, você tem pessoas aí que têm fardos de vida aí um pouco mais difíceis que o nosso. Então a gente tem que estender a mão para essas pessoas também. Às vezes não é só financeiramente que você tem que ajudar, mas atenção, você parar e conversar. Então todo esse tipo de coisa a gente reflete muito no nosso dia a dia. E isso é um momento do chimarrão, né? Um momento que você para, você curte aquele momento, né? Então o que eu diria para mim é: continue nesse caminho, você está fazendo o correto. Legal. Última frase. Mais simples, tá? Uma dica tua, para quem está começando hoje, independentemente da área, tá? O que você falaria para uma pessoa que quer empreender ou o que seja? Uma dica. Primeira coisa, você entender que você é um vendedor, tá? Você é dentista, você é advogado, você é médico, você
indiferente a consultor de fundo de investimentos, indiferente o que você faça, entenda que você é vendedor. Entenda que você precisa das pessoas. Sem pessoas você não faz negócio. Então, pense que primeiro você é vendedor. Eu sempre falo que a profissão de vendedor, a gente procura emprego todos os dias. Depois que você concluiu uma venda, você tem que buscar outra venda. Então, e o vendedor, ele se encaixa em tudo. Seja numa assessoria, seja num produto, ou seja numa prestação de serviço que você faz. Entenda que você é vendedor, você tem que se capacitar para você vender. Então, essa é a primeira regra. Segundo, não espere pelos outros. Faça você mesmo e seja resiliente. Né? Adversidades vão vir, né? Não precise ir atrás dos problemas, eles vêm até você. Né? E então, corra atrás e resolva. Onde tem problema, tem oportunidade.